Boa tarde, minha irmã. Boa tarde, meu irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvemos e agradecemos a Deus pelo dom da nossa vida neste dia 20 de fevereiro de 2020, quinta-feira. Louvemos e agradecemos ao Senhor nosso Deus pelo dom da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque em mais um dia o Senhor derrama sobre nós a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor de Pai e nos abençoa com o dom da vida. Obrigado, Senhor, pela minha vida e obrigado, Senhor, pela vida dos meus. É com muita alegria que nós vamos partilhar o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje que está no livro de Marcos, capítulo 8, versículos do 27 ao 33. Se você gosta de acompanhar com a liturgia diária, abre na data de hoje, 20 de fevereiro, quinta-feira. Mas se você prefere acompanhar com a Bíblia, para deixar marcado, como eu sempre digo, para ler depois, para orar depois com essa palavra, abre lá, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos do 27 ao 33. Marcos, capítulo 8, versículos do 27 ao 33. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos partiram para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. Jesus então perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu para que não contassem isso a ninguém. E começou a ensinar-lhes que era necessário o Filho do Homem sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Falava isso abertamente. Então Pedro, chamando-o de lado, começou a censurá-lo. Jesus, porém, voltou-se e, vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: vai para trás de mim, Satanás, pois não tens em mente as coisas de Deus, mas sim as dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, nessa palavra de hoje, Jesus está com seus discípulos partindo de um lugar para o outro. E no caminho ele resolve perguntar para os discípulos: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Eles falam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é um dos profetas. Mas aí Jesus faz a pergunta crucial: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro toma a frente e diz: o Cristo. E Jesus imediatamente adverte para que eles não falassem aquilo para ninguém, porque ainda era segredo. E aí Jesus começou a ensinar aos seus discípulos que estavam próximos dele: o Filho do Homem deverá sofrer, ser rejeitado e ser morto. Imediatamente Pedro, assustado pelo caminho de dor de Jesus, começa a censurar: não, mestre, não, isso não vai acontecer, não. Jesus, tomado pela unção e autoridade de Deus, repreende a Pedro, renunciando aos planos de Satanás. Jesus não chama Pedro de Satanás. Jesus repreende a Pedro, renunciando aquilo que Satanás, através da boca de Pedro, havia proferido a Jesus. Porque Jesus era homem de carne. Meus irmãos, nós bem sabemos que diante das dificuldades nós desanimamos. Nós bem sabemos que diante das dores, das lutas, das batalhas, muitas vezes nós desanimamos, nós esmurecemos. E naquele momento, o inimigo, o diabo, através da boca de Pedro, queria desencorajar Jesus. E aí Jesus fala: cala-te, porque os seus planos não são os planos de Deus, tu pensas como os homens. Meus irmãos, Jesus nos encoraja a enfrentar as nossas lutas, a enfrentar as nossas dores, porque se somos cristãos é inevitável, o sofrimento irá chegar. A própria questão de nadar contra a maré,
de ter uma opinião diferente da que o mundo tem. Olha aí quantas filosofias. Olha aí, todo mundo pensando em curtir carnaval, todo mundo pensando em bagunçar, enquanto a gente quer, enquanto nós quisermos a vida eterna, seremos criticados. Muitas vezes nós que escolhemos a vida eterna somos criticados, somos tidos como bobos. Ah, vocês são bobos, tem que aproveitar. Muitas vezes só o fato da gente nadar contra a maré é motivo da gente ser altamente criticado. Meus irmãos, quantas angústias vivemos quando vestimos a camisa do cristão, quando começamos a imitar a Cristo. As dificuldades são enormes. Porque o reino de Deus precisa ser instalado nessa terra onde nós vivemos. E isso não é fácil. O nosso mundo já está cercado de filosofias, muitas vezes malignas, de ideologias malignas. Todo mundo só quer viver no conforto. Todo mundo quer viver em cima do muro. Todo mundo quer viver a tibieza, sem dificuldade. E justamente o Evangelho propõe uma vida cheia de dificuldade, porque para se viver as propostas do Evangelho, nós precisamos lutar, e lutar muito, e lutar diariamente. Precisamos renunciar, meus irmãos. O tempo é de renúncia, o tempo é de olhar para o Evangelho e renunciar tudo aquilo que nos afasta dele. Se nós bem entendemos que o Evangelho nos proporciona um caminho de salvação, então nós precisamos já, urgentemente, renunciar tudo aquilo que nos afasta desse caminho que o Evangelho nos proporciona. E aí Jesus vem falar: o sofrimento, a angústia, a dor, a luta, a batalha é inevitável. É inevitável, precisamos lutar. Meus irmãos, tanto eu quanto vocês, muitas vezes nos vemos cansados, tristes, muitas vezes desanimados, mas nós temos a palavra de Deus que nos consola e que nos dá força. Não é o discípulo maior que o Senhor. Não é o servo maior que o seu Senhor. Se Jesus sofreu, nós também iremos lutar e sofrer nessa vida. Se nós quisermos a salvação, se nós adentrarmos por esse caminho de salvação, o sofrimento ele é real. As lutas são reais, porque precisamos renunciar muitas coisas. Eu convido a você, sobre a luz desse Evangelho, se te é possível, fazer essa oração comigo neste momento. Senhor, Tu revelastes aos seus discípulos o caminho de dor, o caminho de sofrimento, o caminho de rejeição. Conosco, Senhor, não será diferente, porque não é o servo maior que o seu Senhor. Se o Senhor sofreu, certamente nós também sofreremos, lutaremos, muitas vezes nos veremos desanimados, mas o Senhor é que nos dá força. Dá-nos a força, Senhor, necessária para lutar as batalhas e vencê-las. Derrama sobre nós vida, derrama sobre nós o vigor, para que a gente enfrente as nossas lutas e as nossas batalhas de cabeça erguida. É o que nós te pedimos, Senhor, sobre a luz desse Evangelho maravilhoso, sobre a luz dessa palavra que é real e que fala conosco neste dia. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Obrigado a você que está inscrito no meu canal. Deus te abençoe, viu? E a você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Vamos partilhar tudo aquilo que o Senhor nos proporciona com esse Evangelho. Lembrando que esse canal não tem o intuito de fazer com que eu fique rico, cheio de dinheiro. Esse canal, o único intuito desse canal é partilhar o Evangelho, é ouvir o que o Senhor tem a nos dizer todos os dias. E assim entrar no caminho da salvação. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um fim de tarde abençoado e uma noite santa na presença de Jesus e no amor de Maria. Amém. Deus abençoe.